está aí preocupado ou preocupada, que de repente você está pensando: Senhor, eu sou falho e sou pecador, e eu cometi algumas falhas que te entristeceu, e eu não sei se eu estou apto ou não a participar da ceia. Que durante a ministração você possa ir pedindo: Senhor, me perdoe. Me perdoe porque durante essa semana eu me irritei, eu fiquei nervoso, eu saí da sua presença. Me perdoe, Senhor, porque durante esta semana, muito embora uma semana de consagração, eu acabei, Senhor, me distanciando do Senhor, mas eu quero voltar. Examina-se, pois, a si mesmo nesta noite. Amém? E que toda a igreja possa estar preparada para a palavra do Senhor, que será nos transmitida nesta noite. Então eu quero convidar aqui a minha esposa, que vai ministrar nesta noite, da parte do Senhor, uma palavra, e que possamos estar aí intercedendo, orando constantemente. Amém? No nome de Jesus. Eu queria que os irmãos se colocassem em pé mais um pouquinho, estendessem as suas mãos para cá, para este altar. É daqui deste altar que vai sair para as nossas vidas o recado dos céus. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, estendemos as nossas mãos sobre a tua serva. Venha usá-la, Senhor, de forma poderosa nesta noite, para trazer o teu recado, a tua palavra aos nossos corações. Sê com ela, Senhor, para a glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que ela possa diminuir agora e o Senhor possa crescer em sua vida. Amém. E amém, Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe constantemente todas as nossas vidas. Eu quero que a igreja abra em Apocalipse, no capítulo 1, no verso 9. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. E fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. E ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve-o num livro, e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, a Sardes, Filadélfia e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos 7 candeeiros, um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés de um vestido comprido, e cingido pelos peitos de um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma aguda e espada de 2 gumes. E o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí a seus pés, como morto. E ele pôs sobre mim a sua mão, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último.
E o que vive e fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Amém. Irmãos, Jesus Cristo, Ele prometeu que Ele vai voltar. E nós cremos que Ele voltará. A segunda vinda do Senhor Jesus é a nossa grande esperança. É a nossa firme esperança. Sabemos que o mundo, ele caminha sem rumo. E muitos dizem que este mundo não tem mais jeito. Que este mundo está a Deus dará. Mas nós cremos, irmãos, que este mundo está nas mãos do Todo-Poderoso, daquele que vive e reina para sempre. Porque Deus, por intermédio do seu Filho Jesus, nos garante isto. Nós temos que crer, irmãos, no que está escrito na Bíblia, e não na visão simplista, na visão simplória, na visão pessimista, na visão grega que diz que o mundo caminha para um círculo vicioso, que é o mesmo começo e o mesmo fim. Nós não podemos crer nessa visão relativista. Nós sabemos em quem cremos e nós sabemos em quem confiamos. E nós sabemos que o nosso fim é morar com Jesus nos céus. Infelizmente, a nossa geração procura raízes neste mundo, nesta terra. Nós queremos glórias deste mundo, nós queremos o dinheiro deste mundo, nós queremos criar raízes neste mundo, nós queremos criar tesouros neste mundo, enquanto a palavra do Senhor diz que a nossa morada não é neste mundo, a nossa morada é nos céus, a nossa morada é com o Senhor Jesus. A própria Bíblia diz que Jesus foi para os céus e lá Ele ia formar muitas moradas para nós nos céus. E quando a gente lê esse texto aqui, que quando tudo parecia que estava perdido, que João foi preso lá na ilha de Patmos. Nesta época, quem governava o mundo era um rei muito soberano, pior que o Nero. E esse homem era chamado de Domiciano. Ele era muito cruel e estava perseguindo a igreja na terra. Ele matava todos os cristãos. Ele enrolava os cristãos em peles de animais e jogava para os cães comerem. Ele foi capaz de jogar todos os cristãos naquelas arenas para os leões famintos devorarem. Ele matava os cristãos e pendurava em praça pública e ateava fogo. E nesta época, o apóstolo João, ele era o último profeta, era o último apóstolo vivo. Todos os outros já tinham sido banidos daquela época. E o que Domiciano ele fez com o apóstolo João? Ele exilou esse apóstolo lá na ilha de Patmos, bem longe, encarcerado, forçado a trabalhar nas minas. Só que quando Deus viu, e Deus tem o controle de tudo do universo, mas Domiciano pensou que ele tinha acabado com o cristianismo. O último pregador do evangelho estava preso na ilha de Patmos. Quando João pensou que não havia saída nenhuma para ele, Deus abre uma porta nos céus. Quando o mundo fecha a porta para alguém, para algum filho do Senhor, para algum filho de Deus, irmãos, não temas. O mundo pode fechar portas para a sua vida, mas Deus abre a porta do céu e de lá derrama bênçãos sem medidas. E foi isso que aconteceu com o apóstolo João quando se encontrava encarcerado. Ele foi banido
da sociedade. Ele foi banido, irmãos, da sua família. Ele foi banido da sua igreja. Quando parecia que era o fim, Deus, Jesus no seu trono de glória, dá uma visão ao apóstolo João e diz a ele, quando ele ouve um barulho atrás dele, ele, como se fosse trombeta, ele se volta e vê 7 candeeiros de ouro. E no meio daqueles candeeiros, um semelhante ao Filho de Homem. E João cai como se fosse morto. De tamanha glória que Deus se revelou a ele. Ah, irmãos, o mundo lá fora só vê Cristo no meio da sua igreja. Ah, irmãos, o mundo jaz no maligno, mas aonde está uma porta pregando a palavra do Senhor, o mundo sabe que ali tem a palavra do Senhor. Não precisa ser um prédio chique, não precisa ser nada, pode ser até embaixo de uma árvore que for pregada a palavra do Senhor. Então, quando tudo parecia perdido, João teve aquela visão maravilhosa. E aí o que está escrito no versículo 12 e 13, que ele virou e viu 7 castiçais, 7 candeeiros de ouro. E eu quero afirmar para os irmãos que estes 7 candeeiros representam as 7 igrejas da Ásia. E Jesus, ele está andando no meio da sua igreja. Ele está aqui hoje, irmãos, porque nós somos filhos dele. O Senhor tem um amor muito grande pela sua igreja. E ele está aqui, no nosso meio, sondando cada coração. Ele está exortando, ele está abençoando, ele está curando, ele está investigando. Ah, irmãos, nós podemos esconder tudo de todos, mas lembre-se que nós não podemos esconder o nosso coração daquele que reina e vive para todo sempre. E João teve essa visão, ele estava. E Jesus mostrando para ele as 7 igrejas da Ásia. E para a igreja de Éfeso, ele disse, eu conheço as tuas obras. E para nós hoje ele está falando também. Eu conheço as tuas obras, eu conheço as tuas obras, eu conheço as tuas obras, eu conheço as tuas obras também, eu conheço as tuas obras. E infelizmente, daquelas 7 igrejas da Ásia, 4 delas, Jesus tinha palavras de elogios e de críticas. Para as 2 delas, Jesus tinha palavras de bênção, de elogios. E para uma igreja, Jesus tinha palavras só de críticas. E ele vira para a igreja de Éfeso e diz, louvo o fato de você não perder a fé. Louvo o fato de você não ir adorar a outra doutrina, a falsas doutrinas. Ah, mas Éfeso, eu tenho contra ti, porque tu perdeste o teu primeiro amor. Aquela igreja, irmãos, tinha amor. Aquela igreja tinha amor, mas não tinha. Quer dizer, aquela igreja tinha doutrina, mas não tinha amor. Ela tinha tudo na Bíblia, mas ela não tinha fidelidade com o seu próximo. E quantas vezes nós vemos dentro das nossas igrejas, igrejas que têm doutrina, mas não têm amor. Igrejas que têm doutrina, seguem o evangelho, mas não têm sensibilidade. Não tem sensibilidade para estender a mão para quem precisa. Para muitas pessoas que estão debaixo das pontes, dos viadutos, que passam e ignoram, irmãos. Que tipo de cristãos somos nós? Que nós não podemos estender a mão para os nossos semelhantes. E
E para a igreja de Esmirna, ele fala, uma igreja pobre, uma igreja sem recurso nenhuma. E ele fala, Esmirna, você, aos olhos dos homens, você é uma igreja pobre, mas tu és ricas para mim. Aquela igreja que ninguém dava nada para ela, pobrezinha, uma igreja sofrida, de mártires, de escravos, mas perante o Senhor, ela era uma igreja rica. Para a igreja de Tiatira, numa das 7 igrejas da Ásia, Jesus também fala, ele estava andando no meio da igreja e falou, Tiatira, eu conheço as tuas obras. Mas, Tiatira, você está indo, você tem amor, só que você deixou a minha doutrina. Não tolero você, porque você está adorando a Jezabel. Você está indo atrás de falsas doutrinas, de falsas profecias. Jezabel era uma mulher que ela era pagã. Ela adorava somente aos ídolos. E esta igreja de Tiatira, ela tinha amor, irmãos, mas ela não tinha doutrina. E para a igreja de Sardes, ele falou, conheço as tuas obras, Sardes. Tu pareces que é uma igreja avivada, cheia de vida, mas para mim você é fria. Volte ao seu primeiro amor. Quantas vezes, irmãos, a gente vê uma igreja entusiasmada, uma igreja que parece ser cheia de vida, mas infelizmente, por dentro, são ocos. O que nós temos que fazer é adorar o único e verdadeiro Deus. Para a igreja de Filadélfia, uma igreja que também Jesus só teceu elogios, ele disse, sei onde habitas, e sei que você está no meio da sinagoga de Satanás, mas nem por isso tu perdestes a fé. Tenho contra alguns que lá no meio da igreja estão aceitando a doutrina de Balaão. E para estes, preguem para estes, voltar ao seu primeiro amor, voltar à doutrina do Senhor. Para a igreja, irmãos, de Laodiceia, ele disse, tu és rica, Laodiceia, mas para mim tu és pobre. Para os irmãos entenderem, Laodiceia era uma cidade riquíssima do 1º século. Era uma cidade abastada. Era uma cidade que tinha um comércio muito forte, que tinha tecelagem muito forte. A igreja de Laodiceia era uma igreja rica, aonde se dizia que ela não precisava de nada, estava abastada. Mas quando Deus olha para Laodiceia, ele diz, tu pareces que é rica, Laodiceia, mas você é pobre. Para mim, você é uma igreja pobre e nua. Então, irmãos, o Senhor, ele anda no meio da sua igreja. E como a gente viu aqui, para sermos uma igreja que realmente alegremos o coração do Senhor, nós precisamos, irmãos, ser uma igreja que obedeça, não só ler a palavra do Senhor, mas que obedeçamos a doutrina do Senhor e que nós possamos também ter amor em nossos corações. Porque o que impressiona aos nossos olhos, não impressiona os olhos do Senhor. O Senhor, ele quer uma vida nossa de santidade, uma vida de integridade. Ele quer uma igreja santa, ele quer uma igreja pura. Deus quer uma noiva
pura e consagrada para o seu filho. Ele não aceita, irmãos, ele não aceita nós estarmos com o pé em dois caminhos, não, em duas canoas. Nós ou aceitamos, ou vivemos com o Senhor, ou não vivemos. Quando a gente olha aqui no livro de Apocalipse, a gente pode perceber lá no verso 7, 17, e eu quando vi, caí a seus pés como morto. E Jesus coloca a mão sobre o ombro de João e diz: não temas, apenas escreve aquilo que vistes. E ele começa relatando que quando Deus está no controle de todas as coisas, Deus está no controle das coisas, e quando ele abre os olhos e vê, lá na glória do Senhor, ele vê 24 tronos. O que representa esses 24 tronos? Os 24 tronos representam os 12 patriarcas do Velho Testamento, do Antigo Testamento, do povo da antiga dispensação, e os 12 apóstolos da igreja, da nova dispensação, que são o símbolo da igreja. E quando João olha, ele vê um arco-íris. Aqui para nós na terra, o arco-íris, ele aparece depois da tempestade. Não é isso? Quando chove muito, e aí a gente olha para o céu e vê um belo arco-íris. Só que lá no céu, no trono do Senhor, esse arco-íris aparece antes da tempestade. Ele antecede a tempestade. Por quê? Porque a misericórdia do Senhor, ele antecede o juízo do Senhor. Antes de Deus julgar o homem, antes do Senhor julgar o homem, ele tem misericórdia. Então, esta noite, antes de nós participarmos da ceia do Senhor, é uma noite de misericórdia que o Senhor está proporcionando a nós. É uma noite em que nós devemos nos arrepender dos nossos pecados. É uma noite em que nós devemos pedir a Ele: Senhor, tende misericórdia de mim. Senhor, perdoa os meus pecados. É uma noite em que nós devemos reconciliar com o Senhor para participarmos da ceia dEle. Porque, irmãos, nós não podemos esperar o juízo do Senhor, não. Porque o Senhor, Ele é misericordioso, o Senhor é bondoso. Então vamos aproveitar esse tempo de misericórdia. Porque depois que o Senhor vier, não terá mais misericórdia. Nós seremos julgados pelas nossas ações. E lá no capítulo 5 do mesmo livro de Apocalipse, no verso 1. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora. E vi um anjo forte bradando, com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? E ninguém embaixo, e ninguém no céu, na terra, podia abrir o livro e nem olhar para ele. E o que aconteceu quando João viu aquela cena? Aonde ninguém, o anjo estava gritando desesperado, dizendo: ninguém é digno, ninguém foi achado digno de abrir este livro. E quando João chorava muito, um dos anciãos disse a ele: não choras, porque o rei, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele foi morto e venceu, e está apto para abrir o livro e desatar os selos. Ah, irmãos, que coisa maravilhosa. Sabermos que Jesus morreu, Ele deu sua vida para nos salvar.
e prostraram-se diante deles, lá no verso 8. Todos os que estavam nos céus, os anciãos, se prostraram diante do Cordeiro. E com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua e povo e nação. Eu quero dizer para os irmãos esta noite, que muitas vezes nós não temos mais nem força para orar, diante de tantos problemas que surgem na nossa vida. Mas quando nós oramos, quando nós rogamos ao Senhor, quando nós pedimos, o Senhor é socorro bem presente na hora da angústia. Ele tem estendido as suas mãos, o seu braço poderoso para nos salvar. A nossa oração, irmãos, é levada até o trono do Altíssimo. Olha aqui que fala no Salmo 8, no verso 8. Tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos salvos. Então, quando nós oramos, o Deus Todo-Poderoso se alia a nós. Deus é aquele que reverte todas as situações contrárias para as nossas vidas. Então, nesta noite, que nós não cansemos de orar, não cansemos de suplicar ao Deus Todo-Poderoso, porque Ele está ali, Ele está com o livro da história nas mãos. Jesus é o que comanda este universo. A história dos homens tem jeito sim, porque Jesus pagou um grande preço. Faz sentido também, irmãos, não somente orar uns pelos outros, mas faz também sentido evangelizar. Porque quando Jesus morreu lá no Calvário, Ele derramou o seu sangue precioso para todos os povos, todas as nações e todas as línguas. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará diante do Deus poderoso, diante de Jesus glorioso. Irmão, sabe o que é todo joelho se dobrará? É todo joelho. Não é alguns joelhos, não. São todos os joelhos desta terra se dobrarão diante do Deus Altíssimo. Porque quem tem as chaves do inferno e da morte é Jesus Cristo. Satanás não tem domínio sobre as nossas vidas. Satanás não é rei nem no inferno, porque ele já foi derrotado lá no Calvário. Lá na cruz do Calvário ele já foi derrotado. É por isso que nesta noite nós temos que nos reconciliarmos com o Senhor. Nós temos que deixar todas as nossas dívidas, todas as nossas dúvidas, tudo aquilo por amor ao Senhor. Nós temos que orar, entregar a nossa vida. Nós temos que fazer com que isto daqui, que é a Bíblia, que as Escrituras Sagradas, entre dentro dos nossos corações. E nós devemos praticar. Porque, irmãos, Satanás conhece isso daqui. Melhor do que eu e melhor do que você. Porque ele era querubim ungido do Senhor. Só que tem uma grande diferença. Porque ele conhece e não obedece. E nós devemos conhecer e obedecer a palavra do Senhor. Nós devemos guardar todos os ensinamentos no nosso coração. Nós não devemos nos deixar influenciar por falsas doutrinas. Nós não deixemos nos influenciar por falsas profecias. Não vamos nos deixar influenciar porque alguém falou isso, alguém falou aquilo, ou alguém falou aquilo. Nós devemos nos influenciar, irmãos, por aquele que o Senhor tem dito para nós. Confiar e crer na sua palavra, porque grande é o galardão que Ele tem reservado para nós nos céus. Não adianta, irmãos, não adianta nós nos impressionarmos
com igrejas belíssimas, com templos belíssimos, com muita gente na igreja. Porque Deus tem dito para nós esta noite: eu conheço as tuas obras. Eu conheço o teu coração. Ele sabe. O que não impressiona os nossos olhos, irmãos, não impressiona os olhos do Senhor. Eu posso ser pequenininha. Eu posso não ter nada neste mundo. Eu posso ser insignificante. Mas eu posso ser uma bênção nas mãos do Senhor. Então não nos deixemos nos enganar por vãs doutrinas, por idolatrias, por tudo aquilo que o mundo tem nos apresentado de tão belo e tão maravilhoso. Ah, irmãos, o Senhor Jesus está voltando. Está aqui, ó. Ele mesmo nos escreveu. E que será da nossa vida daqui para frente? Eu creio que a vida com Jesus é maravilhosa. E todos querem estar um dia morando lá nos céus. Mas como terrível deve ser, angustioso deve ser a vida daquele que está sem Jesus. Então vamos colocar hoje a nossa vida perante o Senhor. Limpar todas as mágoas do nosso coração. Todos os sentimentos contrários. Todas as setas que o inimigo tem levantado contra a nossa vida. A história deste mundo está na mão do Todo-Poderoso. Não está na mão dos poderosos, não está na mão dos governantes, não está na mão dos cientistas, não está na mão de filósofo, não está na mão de pastor, não está na mão de homem nenhum. A história deste mundo está na mão de Deus, está na mão do Todo-Poderoso. E é Ele que nós devemos orar, é a Ele que nós devemos render todo louvor, toda glória. Eu louvo a Deus pela vida de cada irmão aqui. Eu louvo a Deus pela minha salvação. Eu louvo a Deus pela salvação de cada um. Bem-aventurado o dia que Jesus nos escolheu para servirmos na sua obra. Irmãos, então não cansemos de louvar o Senhor. Não cansemos de fazer a obra do Senhor. Porque Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E é para o céu que queremos ir. E é para o céu que nós vamos orar. Então vamos permanecer firmes na presença do Senhor. Amém? Glória a Deus. É o que eu tinha que transmitir à igreja esta noite. Amém. Glória a Deus. Estamos felizes com tudo aquilo que o Senhor tem nos proporcionado. E nesta noite, agradecemos a Ele, irmãos, por tudo aquilo que Ele nos garante em Sua palavra. E a palavra do Senhor, inclusive todas as profecias do livro do Apocalipse, nos garante, se formos fiéis ao Senhor, herdaremos os céus. Herdaremos os céus para toda a eternidade. E nesta noite, que cada um de nós possamos apresentar-se ao Senhor, porque não estamos nos apresentando ao homem, mas nós estamos nos apresentando a Deus. Aleluias. E que possamos, irmãos, estarmos aptos a participarmos da ceia do Senhor. E como eu devo fazer para participar da ceia? É simples, irmãos.
Não tem nada complicado. Não tem nada complicado. Basta apenas você que entregou a sua vida a Jesus, que você sabe que Jesus te perdoou. Porque quando a pessoa ela tem dúvida, às vezes ela fica pensando, eu não vou participar porque eu não tenho condições, eu sou um pecador. Eu quero te dizer uma coisa nesta noite. Nós cremos que quando nós entregamos as nossas vidas ao Senhor Jesus, os nossos pecados, eles são perdoados. Eles são perdoados. E nós passamos a participarmos da mesa do Senhor. E a ceia, irmãos, nós temos dois símbolos, que é o pão e que é o suco da videira. Nós usamos o suco de uva, o suco da videira. O pão, ele representa o corpo de Cristo, que foi morto por nós. E ele mesmo diz, eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Então o Senhor Jesus, ele, nesta noite, ele quer servir a igreja. Ele quer servir a igreja. Como ele quer servir a igreja? A igreja precisa de estar pronta para receber do Senhor aquilo que Ele tem para nos oferecer. Que é o pão que simboliza o seu corpo e o suco de uva que simboliza o seu sangue. Porque o corpo de Cristo nos alimenta, a palavra do Senhor nos alimenta, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Nos purifica de todo o pecado. Amém? Irmãos, eu peço a todos que façam agora, que tenha reverência, porque nós estamos diante de um ato que nós estamos fazendo muito sério diante de Deus. Então dispense agora toda e qualquer conversa. Se você tem algo para conversar com alguém que está do seu lado, deixa para depois, em nome de Jesus, em nome de Jesus. É algo sério, e nós sabemos, irmãos, que quando foi ali as 7 igrejas, a qual o Senhor, Ele mostrou a João o que estava acontecendo com aquelas igrejas. E tinha igrejas que estavam ali doentes espiritualmente falando, que precisavam de uma cura. Porque o Senhor, inclusive o Senhor Jesus, Ele havia dito que o templo seria derrubado, mas que Ele reergueria depois de 3 dias. Ou seja, o templo do Senhor representa as nossas vidas. Nós formamos a igreja do Senhor Jesus. E precisamos, irmãos, de estarmos preparados como igreja do Senhor, como a noiva do Senhor. E nesta noite, participe com muita fé da ceia do Senhor. Amém? Nós vamos agora orar. E eu queria, irmãos, hoje nós vamos cantar o hino da ceia. Queria chamar aqui, Fernando, aquele hino da ceia. Nós vamos cantar este hino da ceia, porque quando nós cantamos, irmãos, nós começamos a refletir, a pensar na importância da ceia do Senhor. E esta é uma das reuniões mais importantes na igreja do Senhor Jesus. Amém?
E eu queria que os irmãos se colocassem em pé agora, no nome de Jesus. Pode ser. Bem. Que número que é? 39. Amém. Sol. Aleluia. Sol. 39. Número 39 da harpa. Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o teu sangue que por nós ele derramou.
Aleluia, Senhor. Meu Deus e meu Pai, neste momento, Senhor, oramos para que, neste momento, Senhor, possamos estar como este louvor que nós cantamos, este hino, Senhor, alvo mais que a neve, neste sangue lavados, este sangue puro e carmesim, este sangue, Senhor, que foi vertido na cruz do Calvário, para que toda maldição, todo pecado, toda iniquidade saísse das nossas vidas. Então, no nome de Jesus, é que nós entregamos as nossas vidas agora. É neste nome que nós clamamos. Clame ao Senhor agora, por sua graça, pela sua misericórdia. Clame agora a Ele, para que nada, absolutamente nada, venha impedi-lo de caminhar. Que nada, absolutamente nada, venha impedi-lo de abrir a sua boca, aleluias, e de glorificar a este Deus maravilhoso. Ele está aqui. Esta igreja foi comprada com sangue inocente, aleluias. Tome posse agora da sua bênção, da sua vitória. Tome posse agora do seu perdão, aleluias. Senhor, venha purificar a sua igreja nesta noite. Queremos, Senhor, aguardar a tua vinda como igreja santa, como igreja separada. Venha neste momento, Espírito Santo de Deus, tocar em cada vida nesta noite, para a glória do nome de Jesus, para a glória do nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Amém? Os irmãos poderão se assentar. Aqui em 1 Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 23, a palavra de Deus, ela diz o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensineis, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. E semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então, em memória a Ele, irmãos, é em memória a Jesus. Vamos agora levar o nosso pensamento e a nossa memória naquela noite em que Jesus foi traído. Naquela noite em que Jesus foi traído por Judas, que ali o traiu por 30 moedas de prata. Ele achava que, de repente, a vida de Jesus valia só 30 moedas de prata. Mas a vida do Senhor Jesus, ela teve e tem um valor eterno. E por que este valor eterno? Porque ele já sabia tudo. Ele já havia preparado os discípulos. E quando ele pegou o pão, ali, uma ceia,
aonde eles estavam acostumados já, mas era a última ceia que o Senhor participaria efetivamente na terra entre os seus. Porque a partir dali, os seus, a sua igreja, o lembraria deste ato que aconteceu naquela noite em que ele foi traído, através da participação da ceia. E quando ele pegou o pão, e ele partiu, ele pegou o pão e ele partiu. E quando ele partiu o pão, assim, semelhante a isso que eu estou fazendo agora, os discípulos, eles ficaram ali, sem entender. Mas quando Jesus, ele partiu o pão, ele estava ali, o pão estava representando o seu corpo, que iria para a cruz, iria ser crucificado, iria ser chicoteado, iria receber ali, a partir dali, todo o castigo, todo o sofrimento que seria nosso. Ele iria tomar o nosso lugar. E ali estava acontecendo algo extraordinário. E ele mesmo, Jesus, ele ao cortar o pão, ele serviu aos discípulos. E todos comeram juntos. Eles participaram juntos. Por que que eles participaram juntos? Porque Jesus, ele ia, mas ele deixava na terra os seus discípulos que iriam enfrentar grandes obstáculos, perseguições, como a igreja, ela foi perseguida, e eles sofreram. Sofreram mesmo. Não foi fácil, irmãos. Mas eles venceram. E a palavra de Deus, ela foi anunciada. E quando ele pegou ali aquele cálice, o vinho que representa o seu sangue, assim, nesta semelhança, ele pegou lá o vinho, o suco da videira, e quando ele falou, olha, este é o meu sangue, olha aqui, este é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento. Por que Novo Testamento? Ele estava ali fazendo uma aliança com o seu povo, com os seus discípulos. E qual seria esta aliança? Qual seria este Novo Testamento? Seria quando ele iria entregar a sua vida, ele iria pagar o preço para que pudéssemos viver o novo. Para que pudéssemos viver e usufruir do seu evangelho. Por isso, irmãos, nós usufruímos do evangelho do Senhor Jesus. Tome posse. Receba, em nome de Jesus, este evangelho. Receba de todo o seu coração e diga, eu agradeço a Jesus por tudo o que Ele fez por mim e pela minha vida e pela minha família. E nesta noite, nós vamos tomar a ceia do Senhor. E quando você pegar este pão, pegue com muita reverência, irmãos. Com muita fé. Porque simboliza o corpo de Cristo. Não estamos pegando aí
um pão qualquer, mas um pão que foi consagrado. Você vai pegar e vai falar assim: Senhor, obrigado. Obrigado por eu pegar em minhas mãos este pão que simboliza o teu corpo. Então eu peço aos irmãos agora que se coloquem em pé. E nós vamos orar. Nós vamos apresentar a Deus este pão. Estenda suas mãos para cá. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Senhor, consagramos este pão para o ato da ceia do Senhor, para este ato sagrado, porque o Senhor nos ensinou a fazermos isto até que o Senhor venha. Oh, meu Deus e meu Pai, apresentamos a Ti, Senhor, este pão. Consagre agora, e quando nós tomarmos, quando nós pegarmos em nossas mãos, que possamos ter temor, Senhor, que possamos participar com toda a fé e com toda a reverência. Oh, aleluias! Também, meu Deus e meu Pai, aqui, Senhor, está, Senhor, meu Deus poderoso, estes cálices que foram preparados, que simbolizam o teu sangue, que possamos também, Senhor, tomar com toda a reverência e com toda a fé do nosso coração. Alimente o seu povo, alimente a sua igreja. Fortaleça, Senhor, cada vida nesta noite. Oh, aleluia, Senhor. Te louvamos, Pai, por esta oportunidade, por esta mesa santa, que neste momento, Senhor, será entregue a sua igreja, o corpo de Cristo, o sangue de Cristo, que será entregue à igreja do Senhor. Então receba com muita fé, no nome de Jesus, no nome de Jesus.